você faz eu faço as apresentações, você? Prof, por favor. Eu? Tá. Bom, então, vamos lá. Boa noite, né, para todo mundo. Para quem ainda não falei boa noite, que a gente já conversou um tanto aqui. Eu queria agradecer, né, ao Jorge e à Daiane. Eu sou um pouco informal, tá, gente? Eu não sei o quanto que vocês são formais. Eu sou um pouco de ficar mais ligada às pessoas no mais informal. Eu queria agradecer a vocês dois, né, por aceitarem o convite, participar dessa mesa temática, que eu acredito que ela vai ser bem bacana, né, aqui para nosso encontro anual de iniciação científica. Hoje de manhã, eu acredito que vocês assistiram a palestra de abertura, foi muito bacana, né? A palestra de abertura com o Silvio Canuto, muito legal. Eu pelo menos, gostei muito. Então, eu acho que está muito bacana o nosso evento, o nosso encontro. Na verdade, está sendo com o pessoal da extensão também, né? Está a iniciação científica e extensão, e acho que a parte de docência também, são vários eventos juntos, né? Está bem bacana. E a nossa mesa temática desse ano, na verdade, ela está fugindo um pouquinho do tema central lá do nosso evento, né? Mas eu acho que ele é um tema atual, é um tema do momento. A gente está, inclusive, lá com a COP26, né? Que eu acho que é o que está acontecendo esses dias, né, em termos globais. Então, acho que esse tema cai bem junto, né, com a COP26. Então, a gente colocou o tema nessa mesa temática de mudanças climáticas, um planeta em alerta vermelho. Nós vamos ter os dois palestrantes, que é o mestre Jorge, é o Gui, né, o Gui em Pedra, isso, e a doutora Daiane Baile Fernandes. O Jorge, ele trabalha na Adapta Brasil, né, e a Daiane, ela é professora aqui da nossa universidade, do Departamento de Biologia. Nós vamos ter a sequência, primeiramente, o Jorge, que é o nosso convidado externo da UEM, né, ele vai fazer a apresentação dele, e depois a Daiane vai fazer a apresentação dela. Essa mesa temática, ela teria duração de 1 hora, mas eu acredito que eu já conversei com o pessoal, a gente pode, né, ultrapassar um pouco para o pessoal fazer perguntas, fazer as discussões, não tem problema, ok? Então, eu vou fazer a apresentação do Jorge, depois, quando a Daiane fizer a apresentação dela, eu falo sobre o currículo dela, ok? Então, mais uma vez, obrigada, Jorge, pelo seu aceite. E eu vou falar um pouquinho sobre você e te passo a palavra, tá bem? Tá certo. Então, o mestre Jorge Huguim Pedra, ele é graduado em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, em 2008, mestre em Meteorologia pela mesma universidade, em 2011, e atualmente ele desenvolve atividades junto à componente climática da plataforma Adapta Brasil e PClima. Ele tem experiência em geociências, com ênfase em variabilidade, quase que eu falo genética, em variabilidade climática. Atuou como consultor em meteorologia pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, no Instituto Nacional de Meteorologia entre 2015 e 2017, e em pesquisa e desenvolvimento relacionado à previsão sazonal de precipitação e temperatura. Desenvolveu atividades de previsão e modelagem de tempo junto à AGTEC, Oráculo Meteorologia. Então, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações para nós. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Uma boa noite a todos. Vi que tem bastante gente aqui. Fico feliz de poder contribuir com esse evento. Espero, à altura do evento, não trazer muita coisa, digamos, aleatória, porque acaba que essa área acho ser um pouquinho divergente do que o povo vê na graduação, mas eu vou ficar à disposição para esclarecimentos, perguntas, não só hoje na reunião, como depois. Eu não sei se eu começo a apresentar, se eu compartilho a tela. Você pode compartilhar a tela e para fazer a apresentação, pode compartilhar. Onde é que tu estás? Opa. Certo. Bom, então, vocês estão vendo a minha tela?
Sim, sim. Bom, a apresentação ela consiste em mudanças climáticas, né? Uma visão generalizada. Basicamente, uma estrutura simplificada de tudo que é necessário para a gente começar a estudar mudanças climáticas. Então, aqui um sumário do que tem descrito na apresentação. E a primeira parte a gente começa falando do programa de modelagem climática. Ele consiste um modelo climático, é a mesma coisa praticamente que o modelo de previsão de tempo, que é uma representação física descrita de forma matemática de inúmeros processos simultâneos, o caso a representação da atmosfera. Os mais interessantes, os mais relevantes para se estudar clima e mudanças climáticas acabam sendo a radiação solar, o uso e cobertura do solo, a umidade contida no solo, as variações de temperatura da superfície do mar, a emissão de gases de efeito estufa e as erupções vulcânicas. Esses dois últimos itens acabam ficando em tópicos distintos, porque um acaba sendo o ponto de vista natural e antrópico, no caso a emissão de gases de efeito estufa, e as erupções vulcânicas acabam sendo apenas por meio natural. Essas duas situações são resolvidas pela parte de química da atmosfera, a qual está relacionada com a componente de radiação e como esses componentes reagem diante de uma determinada energia, no caso, energia solar. Baseado nessa construção de gases de efeito estufa, uso e cobertura do solo, a própria umidade, para estudos de mudanças climáticas, no caso, criação de cenários futuros, são utilizados os critérios de crescimento populacional, como está descrito aqui, o desenvolvimento humano, o socioeconômico, melhor dizendo, o produto interno bruto, fonte de energia, mas o que é que isso acaba sendo utilizado de fato? São criados cenários onde se identifica um local onde o crescimento populacional é exacerbado, com praticamente toda a cidade ou o país asfaltado, a arborização é mínima, o produto interno bruto é máximo e as fontes de energia são basicamente voltadas à queima de combustíveis fósseis ou até mesmo termoelétricas utilizando madeiras, serragem e outras coisas. Esse seria um cenário pessimista. O cenário otimista consideraria o mesmo crescimento populacional, mas com um perfil socioeconômico mais distribuído, onde além de as pessoas terem o mesmo poder aquisitivo ou próximo disso, um nível educacional similar, também elevado, e as fontes de energia sendo limpas, não focando tanto na energia hidrelétrica, visto que essa exige a necessidade de alagar certas regiões, né? Seria mais energia solar, eólica, até mesmo energia nuclear, mas essa daí acaba entrando numa discussão. E a criação desses cenários visa representar as diferentes formas de como uma sociedade pode se desenvolver. Isso vai ser abordado mais à frente quando a gente começar a brincar ou falar sobre as principais fontes de incerteza. Uma das incertezas são as trajetórias de emissão de gases de efeito estufa. Uma vez que elas são teóricas, é questionado até hoje se esses perfis que foram estabelecidos a partir de diversos estudos podem ser considerados realísticos. Esse cenário que a gente hoje chama de RCP, que é Representative Concentration Pathways, ou caminhos de concentração representativos, eles definem basicamente o quanto que uma localidade, ou na verdade o sistema terrestre como um todo, emite de gases de efeito estufa para a atmosfera. Mas o que seriam os gases de efeito estufa?
estamos falando de concentrações de metano, dióxido de carbono, vapor d'água, além do que já é emitido para a atmosfera de maneira natural. A Terra, como o sistema que é, ela já emite esses gases, entre outros, enxofre também, amônia, para a atmosfera de maneira normal. Graças a essa emissão natural é que nós temos o efeito estufa base, aonde a temperatura da Terra média, a temperatura média da Terra é na faixa de 15 graus. E por conta disso, nós temos a formação da atmosfera, essa temperatura que eu comentei, e a formação da vida como a gente conhece. O grande problema desses estudos e desses perfis criados, no caso de acréscimo, é que a forçante antropogênica acaba acelerando bastante essas concentrações. E o impacto dessas concentrações na atmosfera acaba sendo bastante severo a várias localidades, como o aumento de eventos extremos, como secas mais duradouras, ou tempestades mais intensas, volumes, no caso, precipitantes maiores, eventos de temperatura mínima muito mais prolongados, ou temperaturas máximas muito mais intensos. Esse questionamento em torno dos RCPs, ou da concentração dos gases de efeito estufa, é uma discussão até hoje, dentro tanto da comunidade científica quanto no meio político. Não só no nosso país hoje, mas em diversos locais, se questiona se o uso de cenários desses caminhos representativos não vão inibir o crescimento econômico do país. Ou seja, se eu deixar de usar combustíveis fósseis e apostar no uso de hidrelétricas, energia eólica, energia solar, eu não vou estar inibindo meu país de crescer economicamente. Então essa discussão ela foi até reafirmada na COP26, onde diversos países que já haviam se proposto a cumprir ou seguir essas metas, de fato seguissem e não ficassem só no papel. Então esse acaba sendo um dos cenários de incerteza, porque alguns países, além de não seguirem, a representação física deles pode não ser muito verdade. Um país segue, outro não. Além dessa incerteza, tudo é resolvido através de um modelo numérico. O modelo numérico ele acaba necessitando de arredondamentos. E a propagação desses arredondamentos pode, e de fato gera, uma pequena incerteza, um erro lá na frente. Então, um arredondamento na oitava casa decimal, que geralmente é no primeiro ano, quando se avalia ele no ano 100, acaba sendo uma dispersão muito grande. E isso daí acaba sendo uma situação de bastante incerteza, principalmente no final de um cenário futuro. Essas discussões que são abordadas em torno de mudanças climáticas, elas acabam podendo ser representadas por esse esquema teórico. Aqui a gente pode considerar que é o sistema socioecológico no momento atual, aonde qualquer perturbação nesse sistema, perturbação leve, desculpa, ele acaba retornando para sua posição original. A preocupação que se tem hoje é a perturbação antropogênica, no caso, forçar que o sistema socioecológico ultrapasse um limiar, uma determinada barreira, e acabe se estabelecendo numa condição, abre aspas, desconhecida, aonde o clima global pode e vai afetar a vida como a gente conhece de uma forma que não foi avaliada. Isso daqui acaba sendo bastante teórico. Então essa é a preocupação. A Terra como um todo passa por ciclos de glaciação, no caso, resfriamento e aquecimento, mas como que a vida humana vai suportar essas modificações? Essa é a grande preocupação, e isso é que vem sendo feito nesses estudos. Para tentar identificar
o quanto ou quão próximo dessa mudança climática, dessa mudança no patamar do clima, a gente já está próximo, ou o que precisa ser feito, foi desenvolvido o projeto CEMIP, que é o Coupled Model Intercooperation Project, no qual são informadas condições de atmosféricas, oceânicas, criosféricas, todas as condições que eu citei lá no início, e o que mais puder ser pensado, porque esse projeto ainda está em desenvolvimento. E ao longo do mundo, diversos institutos de pesquisa fazem simulações com as mesmas condições, o mesmo dado de entrada, com as mesmas forçantes atmosféricas, com as mesmas concentrações de gases de efeito estufa, com todos os cenários possíveis, e fazem simulações para 100, 200, 300 anos, para o período Holoceno, para o período... Deixa eu ver qual é o outro. No caso, a questão de paleoclima. Então, são feitas simulações em vários sentidos, tanto para o passado quanto para o futuro, e com forçantes ainda mais agressivos, com 4 vezes mais gases de efeito estufa, com o aumento da temperatura da superfície do mar, e todos esses experimentos são separados e analisados. No caso, a fase 3 desse experimento, que foi por volta de 2007, se não me falha a memória, ela trouxe a inserção dos cenários de gases de emissões. Então, é conhecido como cenário A1, A2, A1B, B2, B3, que seriam cenários pessimistas e otimistas. Essa versão foi muito importante, principalmente para o entendimento do que os gases de efeito estufa, o acréscimo antropogênico, impactava na atmosfera. A fase 4, ela acabou não gerando grandes resultados, visto que ela trabalhou apenas na questão de resolução espacial. A fase 5 utilizou a mesma condição apresentada na fase 3 e verificou quanto de energia radiante ficava acumulada no topo da atmosfera e qual esse efeito na superfície terrestre. Então foram avaliados de 2,6 watts por metro quadrado no topo da atmosfera e qual o impacto disso. Então, aumento de temperatura em vários locais, redução de temperatura em outros, chuvas extremas em alguns locais, secas em outros. Esse seria o cenário mais otimista. O cenário mais pessimista considera um acúmulo de 8 watts por metro quadrado. Então, acaba sendo um cenário bem mais perigoso. Baseado nesses cenários que a gente comentou agora, foi inserido uma questão que é como comparar essas diversas forçantes, se uma das incertezas que a gente tem é que os modelos acabam não respondendo de igual forma. Então, para a fase 6 do CEMIP, foram inseridos, além dos cenários de desenvolvimento socioeconômico, que era aquilo que eu comentava, de cidades pavimentadas, dejetos de indústria jogados direto no rio, no solo ou puramente na atmosfera, a questão de distribuição de renda, educação, objetivos de desenvolvimento sustentável, o quão a localidade é adaptada para suportar a questão das mudanças climáticas, tudo isso foi considerado na fase 6. E tudo isso vem de uma discussão bastante antiga, que pode-se dizer que iniciou antes de 1990, mas só em 1990 é que essa discussão tomou de fato força. E nesse momento começaram as questões de negar o aquecimento global por conta do que estava falando da questão econômica, que não era viável eu utilizar energias limpas ou reduzir o uso de petróleo e outras energias que
fossem derivadas de queima, porque o poderio econômico poderia reduzir bastante. Embora o Brasil fosse um grande participante nessa época, só tinha sido compromisso informal. Até 2010, a questão de qual limiar era seguro o aumento da temperatura não tinha sido estabelecido. Ele foi estabelecido justamente na questão da COP, onde foi avaliado a partir do CEMIP-3, ainda na época, o limiar retornável, no caso, considerando que o nosso sistema ele pode retornar ao seu equilíbrio inicial, 2 graus foi estabelecido apenas em 2010. Mas ainda assim, só em 2015, durante a COP21, é que foi assinado o Acordo de Paris, onde se propôs de maneira aceitável, abre e fecha aspas, muitos países não aceitaram, a redução dos gases de efeito estufa, e a redução seria abordar a questão do desenvolvimento sustentável. Mas, então, como comparar esses modelos que agem de maneira diferente, que respondem de maneira diferente? Então, foi a abordagem do nível de aquecimento. Então, além de considerar os caminhos representativos de concentração, que são os gases de efeito estufa, os caminhos socioeconômicos compartilhados, que são os SCPs, agora foi inserida a questão do nível de aquecimento, ou Global Warming Level, que ele representa essa diferença de temperatura em relação ao período industrial, pré-industrial. Então, baseado nessa anomalia, dessa diferença, melhor dizendo, é possível identificar quanto que, em média, o globo terrestre já aqueceu. E uma vez que isso seja estabelecido, é possível comparar os modelos entre si de maneira temporal, porque a gente agora está comparando os efeitos de 1,5 grau, 2 graus, 4 graus e 6 graus, que são os limiares até hoje estudados. A equação acaba sendo essa, onde a constante pH é referente ao período pré-industrial, a constante pH é o período usado como referência. No nosso caso, a gente fez uma avaliação para o período 81-2010, e depois a média global da temperatura do ar em relação aos anos seguintes. Esses são 6 experimentos que a gente acabou fazendo e utilizando no relatório da 4ª Comunicação Nacional do Brasil às Nações Unidas. E aqui, todos esses modelos são globais. A gente consegue perceber que para 1,5 grau existe uma diferença temporal aonde esses modelos atingiram. Em contrapartida, para 2 graus, essa diferença ela reduz bastante, salvo o modelo GFDL, que no caso é o R2. E para 4 graus, o período praticamente o mesmo, salvo novamente para o GFDL, que ele atingiu 4 graus apenas no ano de 2104. Por isso que ele não entrou na tabela. A avaliação era feita até 2100. Mas isso tudo aqui a gente fez baseado para o clima futuro. Uma avaliação inicial para o clima atual acabou sendo feita por Ed Hawkins e se popularizou bastante na COP21, que foi esse reloginho que é o Doomsday Clock, que ele literalmente pegou a questão da DC para o relógio do fim do mundo. Ele fez essa brincadeira aonde o nível de aquecimento observado hoje, baseado em 1850 a 1900, hoje já chega na casa de 1,5 grau. Então é necessário que as políticas não sejam só assinadas no papel, que elas entrem em prática o mais rápido possível, porque nós já estamos acendendo a luz vermelha há um bom tempinho. Aqui há uma avaliação exatamente para esse período, no caso o clima atual, onde nós avaliamos
questão da temperatura mínima, a tendência da temperatura mínima, máxima, de dias extremamente quentes, o volume total de precipitação, a frequência de chuvas máximas e o número de dias secos consecutivos. Isso para o período 81-2010. Essa avaliação acaba nos dizendo que em vários locais do Brasil, até mesmo as temperaturas mínimas tendem a aumentar, mesmo na região sul, as temperaturas tendem a aumentar pelo menos em meio grau, e que a redução, o número de dias secos consecutivos tende a aumentar de maneira considerável quando olhar a frequência anual, principalmente na região sudeste, a qual não era muito conhecido, ou melhor, não era muito habitual de ter eventos de seca. Tomando essa avaliação para o período presente e os níveis de aquecimento que eu tinha falado, essa aqui acaba sendo a avaliação para o clima futuro em relação à temperatura mínima, com aqueles mesmos experimentos que eu havia comentado. Na linha de cima, nós temos a avaliação para 1,5 graus, na linha do meio para 2 graus e na linha de baixo para 4 graus. Alguns modelos apresentam o comportamento parecido, no caso, salvo o modelo Radigen e Miroc, esquema químico, que acabam divergindo um pouco dos outros, todos têm um comportamento espacial bastante similar. A coluna final, essa daqui, Ensemble Mean, é uma média aritmética entre todos esses membros, e aqui no caso é verificado qual o comportamento médio. Basicamente, os relatórios, tanto de IPCC, quanto do painel brasileiro de mudanças climáticas, a quarta comunicação nacional, relatórios voltados ao clima, eles acabam utilizando o padrão médio para apresentar a hipótese de o que se espera para o clima futuro. E no caso aqui, acaba sendo o consenso que o aumento da temperatura ele vai gerar um impacto muito mais agressivo para a região norte do país. Isso em relação às temperaturas mínimas. A mesma coisa acontece para a temperatura máxima. Quando se fala na questão de precipitação, quanto mais eleva a temperatura, e isso foi reapresentado no IPCC agora, durante a COP, quanto maior o nível de aquecimento, menos precipitação será esperada na região amazônica, tendo uma redução de até 50% na sua precipitação anual. Aqui é o aumento de número de dias secos consecutivos para o período do inverno. Então, na região nordeste, é esperado um aumento significativo, principalmente no nível de aquecimento de 4 graus. Esses resultados vocês podem averiguar ele na quarta comunicação nacional. Lá está bem mais detalhado. É um capítulo inteiro dedicado a essa parte, fica mais interessante de ler. Caso vocês queiram utilizar essas informações, é possível encontrá-las também nessas plataformas que eu vou mostrar agora, que é a Projeções de Mudanças Climáticas no Brasil, mas na verdade hoje ela é chamada de Projeção Climática no Brasil, isso foi alterado recentemente, aonde são disponibilizados inúmeros dados de modelos climáticos, tanto para o projeto Helix, projeto ETA. Logo, serão inseridos os modelos do CEMIP6 de forma gratuita. São disponibilizados dados em CSV, em outros formatos também. O recorte para um shapefile específico é possível de ser feito. Algumas análises podem ser feitas diretamente no site, como a avaliação de série temporal. Essa série em específico, ela fica disponível para o usuário.
análises de distribuição como boxplot, verificando como fica ao longo do tempo para cada estação, caso seja de interesse. E aqui nós temos o Adapta Brasil, que é o projeto ao qual eu estou vinculado no momento. O projeto hoje tem a questão de recursos hídricos, segurança alimentar e segurança energética. Mas o que o projeto faz? Dada uma forçante climática, como que a população, melhor dizendo, a cidade, estaria em risco. Então, no caso de recursos hídricos, é verificar a questão de seca. E foi exatamente esse item que eu acabei trazendo para cá. Essa é a página inicial da plataforma. Aqui eu escolhi recursos hídricos, risco de impacto à seca, e peguei a cidade de Maringá. Aqui nós temos a opção de verificar no nível 3 a questão da vulnerabilidade, a exposição e a ameaça climática, que são os indicadores que a gente utilizou para compor a seca. Dentre todos os indicadores, nós temos vários elementos, como alternativa ao abastecimento de água, a renda domiciliar, não comprometida pela cobrança de água. Então, todas essas avaliações estão vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se avalia, além do risco climático, qual o impacto a cidade, ou um município, melhor dizendo, qual o risco ao impacto à seca o município tem frente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui mais próximo existe a explicação do que cada indicador faz, ou melhor, o que a cada indicador se refere, e são vários níveis, então é possível verificar tanto a questão de exposição, que é sensibilidade, capacidade adaptativa, os indicadores de ordem 5, que seriam os mais simples possível, que é recebimento de Bolsa Família, existência de cisterna na região, a cidade é ou não abastecida pelo... Deixa eu ver. Fontes geradoras de água. Eu peço desculpa porque só essa aba são em torno de 80 indicadores, então não dá para lembrar de todos ao mesmo. Não dá para lembrar de todos. Aqui na aba sobre, é possível encontrar todos os ODS que estão listados nessa plataforma. O material de apoio que eu acabei utilizando foram esses aqui. No caso, a construção, para a construção da apresentação, eu utilizei esses links. A comunicação nacional, acredito que já está disponível. E esse é o site do atual painel. Então, algumas coisas vocês podem encontrar tanto aqui quanto no da COP26. Perguntas? Obrigado, pessoal. E Jorge, obrigada. A gente pode deixar, acho que é melhor deixar as perguntas para o final, né? Sim. Depois todo mundo pergunta que tiver interesse, acho que fica melhor, tá bem? Então, obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente abre para os questionamentos. Então, agora eu queria passar a palavra para a professora doutora Daiane Baile Fernandes. Ela possui graduação em Ciências Biológicas aqui pela UEM, mestrado e doutorado em Ciências Ambientais pelo curso de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais aqui da UEM, e doutorado, e pós-doutorado pela Universidade Federal de Goiás e aqui pela UEM também. Ela é professora adjunta aqui da UEM, no Departamento de Biologia, no DBI. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de peixes e macroecologia, atuando principalmente nos temas padrões de riqueza em plantas, em amplas escalas geográficas, modelagem e distribuição de espécies e conservação da biodiversidade. Obrigada mais uma vez, Daiane, passo a palavra para você. Ok, boa noite a todos, tá? Obrigada, Cláudia, a você pelo convite, né, por essa iniciativa, por abordar esse tema.
né, numa mesa temática do IAIC, é um tema quente, né, no mundo todo, então extremamente pertinente que seja discutido, né, em um evento em que as pessoas estão falando de ciência na graduação. Então, é um prazer participar dessa mesa temática, tá? Parabéns, Jorge, pela sua palestra, né, pela sua fala. Agora, eu vou apresentar aqui, fazer uma apresentação em uma linha, né, mais voltada aos impactos sobre a biodiversidade, né? O Jorge falou bastante sobre o clima, os parâmetros, as variáveis climáticas, os modelos, né? E eu vou me ater aqui mais aos impactos sobre a biodiversidade com uma breve introdução aí do tema, ok? Então, vamos lá, pessoal. De maneira geral, quando nós olhamos essa foto, né, de uma tomada espacial aqui do nosso planeta, a gente vê esse planeta lindo, né, e no geral essa foto nos passa aí uma sensação de paz, de tranquilidade, passa uma ideia de equilíbrio aqui, o branco aqui das nuvens, o azul do mar, verde e marrom aqui, representando aí as características continentais, né, das terras, da vegetação, enfim, nos traz uma sensação, uma ideia de equilíbrio. Quando a gente passa a olhar esse planeta um pouco mais de perto, né, a gente vê que a coisa não é bem assim, a coisa muda um pouco de figura. Essas aqui são fotos satelitárias, né, de tomadas de diferentes pontos do nosso planeta no período noturno, né, e aqui a gente vê a população humana, né, ocupando os continentes praticamente aí por completo, né, e a gente vê aqui uma parte da Europa, que é a Itália, e a gente vê nessa ocupação humana ao longo do território e, né, as transformações que esses humanos têm feito nos ambientes que eles ocupam para atender às suas necessidades, né, de bem-estar e por bens de consumo, ok? Então, pessoal, a Terra está cheia de pessoas, o planeta está cheio de humanos e a demanda mundial por bens de consumo para atender, né, todas as necessidades aí do estilo de vida individual de cada ser humano gera inúmeros, múltiplos impactos antrópicos, invariavelmente causa impactos antrópicos, né? E esses impactos antrópicos causam uma quebra, né, uma ruptura entre os ambientes físicos, químicos e espécies, causando inúmeros prejuízos em diferentes níveis e em todos os níveis, em diferentes níveis, em todos os ambientes, por todo o território do globo, ok? Então, pessoal, uma dessas consequências, né, dos impactos antrópicos são as mudanças climáticas contemporâneas, né? Essas mudanças, elas nada mais são do que uma ampla gama de fenômenos globais criados primordialmente pelo aprisionamento excessivo do calor da atmosfera terrestre, né, em decorrência da intensificação do efeito estufa, tá, pela ação humana, né? Como vocês sabem, o efeito estufa é um fenômeno importante, né, para a manutenção da vida na Terra, mas, né, a intensificação aí das emissões desses gases do efeito estufa tem acometido o nosso planeta em um cenário de superaquecimento, tá? E essas mudanças climáticas são várias, né? É uma gama de fenômenos, né, que além da intensificação aí dos valores de temperatura, promove aumentos, irregularidades na dinâmica de chuvas, né, e ocorrência bastante pronunciada de eventos extremos, né, com uma maior frequência, a exemplo, né, de incêndios, tornados, furacões,
processos de desertificação, né, tempestades cada vez mais pronunciadas, agressivas, além das secas, inundações desproporcionais, ok? E daí tem muitos outros, pessoal, muitos outros, alteração da dinâmica de correntes oceânicas, nível do mar, temperatura, né, as características, né, dos oceanos e também da água doce, né, alteração da qualidade da água doce, do fluxo, né, dessa água, aumento da temperatura de água doce e muitos outros, ok? Então, pessoal, nosso planeta, né, ele passou de uma condição, né, em que esses parâmetros, né, eles tinham valores históricos mais ou menos regulares nos períodos pré-industriais para valores, né, exacerbados e com uma característica de imprevisibilidade muito grande, né? E, pessoal, nós não podemos esquecer, né, que esse planeta tamanho está ocupado por uma quantidade extraordinariamente grande de espécies que habitam os mais variados tipos de ambientes, né? A exemplo dos ambientes terrestres, aquáticos, continentais e marinhos, ok? Então, a gente tem uma quantidade extraordinariamente grande, exuberante, de espécies nas florestas tropicais, né? Nós temos uma quantidade extraordinariamente grande de espécies nos nossos oceanos, nas nossas águas. Nós temos corais, né, que são sistemas ímpares, né, nos oceanos, com uma rica biodiversidade, e toda essa biodiversidade, né, que foi moldada evolutivamente por características e variáveis ambientais que atingiam, né, certos valores históricos, estão enfrentando toda essa instabilidade climática, e isso, inegavelmente, invariavelmente, gera extinções, ok? E essas extinções, elas são muito problemáticas, para as próprias espécies, obviamente, porque toda espécie no planeta tem o mesmo direito de viver e de habitar esse planeta quanto nós humanos, ok? Então, além dos problemas para as próprias espécies, existem muitos outros problemas desencadeados pelas extinções. Então, vamos aqui, né, quando a gente fala de muitos outros problemas desencadeados pelas extinções, vamos entrar aqui num tópico, né, no tópico serviços ecossistêmicos. Então, o que são os serviços ecossistêmicos, pessoal? Esses são serviços prestados pelos sistemas naturais, né, pelos ecossistemas, por suas espécies, pelos sistemas físicos, químicos, biológicos, para os sistemas econômicos e sociais, né, que são importantes, valiosos e estruturam o bem-estar da população humana. Então, pessoal, esses serviços ecossistêmicos, eles se constituem em bens provenientes dos ecossistemas e de suas espécies que aumentam, são responsáveis pelo aumento da qualidade de vida do ser humano, ok? E é importante frisar, destacar que os sistemas sociais e econômicos, eles são altamente dependentes desses serviços ecossistêmicos, ok? Não se pode pensar em na manutenção, né, dos sistemas econômicos e sociais, né, no nosso planeta, sem o provimento de serviços ecossistêmicos, né? Então, esses serviços ecossistêmicos, eles têm múltiplos benefícios. Vamos falar, então, de 3 principais categorias, tem algumas outras divisões, mas vamos falar de 3 principais categorias que são amplamente conhecidas e sintetizam muito bem quais são e o que são esses serviços ecossistêmicos. Nós temos os serviços ecossistêmicos de uso direto, que são, por exemplo, esses são muito perceptíveis, né, às sociedades humanas, porque é aqueles que nos trazem benefício em uma relação direta, ok? A exemplo dos alimentos, né, quem aí não
gosta, né, de comer um hambúrguer, invariavelmente esse hambúrguer, ele é originado da biodiversidade. Aqui tem o trigo para fazer a farinha, aqui tem uma espécie vegetal aqui no meio, aqui tem uma carne, né, que veio da biodiversidade, o queijo que veio, né, do leite, que é um recurso provido pela biodiversidade. Nós temos a pesca, né, nós temos a madeira, né, que é um outro recurso de uso, serviço ecossistêmico de uso direto, que é utilizada para inúmeros fins. Além disso, nós temos extratos farmacêuticos, importantes princípios ativos que são obtidos, né, pela biodiversidade, né? Aqui como exemplo, eu trouxe aqui a penicilina, né? A penicilina é obtida, é um antibiótico obtida do penicílio, de um fungo, e que aumentou grandemente a qualidade de vida da população humana no século passado. Nós temos também a vincristina, que é um princípio ativo obtido desta planta, que a vincristina é uma substância utilizada no tratamento de câncer, amplamente utilizada, né? Além disso, a gente tem inúmeros outros usos diretos, né? Provenientes da biodiversidade, exemplo das roupas que usamos, o algodão, né? É proveniente de plantas, né? A lã é proveniente né, da lã, né, de animais, e muitos outros bens de consumo são produzidos com recursos ecossistêmicos, especialmente a biodiversidade. Aqui a gente poderia ficar até amanhã falando, né, dando exemplos de recursos de uso direto. Nós também temos recursos de uso indireto. Eu trouxe aqui como um exemplo, para ficar bem claro, essa mata ciliar aqui, o serviço ecossistêmico provido por toda essa biodiversidade aqui, né, presente nessa mata ciliar. Essa mata ciliar, ela está aqui, né, protegendo, ancorando os ecossistemas aquáticos, né. Esse aqui pode ser um reservatório de abastecimento público. Essa mata ciliar está aqui contendo, né, erosões, contendo problemas aqui relacionados ao mau uso do solo, e evitando que tenha aí um assoreamento desse corpo aquático. Ao mesmo tempo, essa mata ciliar aqui, ela tem a função, né, de proteção dessa propriedade rural aqui, bastante produtiva, e o que vai ser produzido aqui vai ser utilizado, né, para alimentação humana, além, né, da importância que a mata ciliar tem para ela mesma, né, porque tem uma série de espécies ocorrendo aqui, uma série de interações ecológicas importantes ocorrendo aqui, mas tem recursos ecossistêmicos têm usos indiretos, ok? A exemplo desses serviços providos pela vegetação ciliar, ok? E daí temos outros efeitos, outros serviços ecossistêmicos, como aqueles relacionados aos efeitos estéticos que os ambientes naturais e as espécies nos proporcionam. Pessoal, quem não se agrada, né, de estar próximo à natureza? Essa é uma tendência, né, o ecoturismo, a procura, né, do ser humano por locais, né, que o aproximem da natureza, é uma crescente, né. Isso está sendo valorizado cada vez mais porque, né, existe aí um serviço ecossistêmico de a promoção da saúde do ser humano, quando a gente fala em bem-estar físico e mental. Então, a biodiversidade, os sistemas naturais atuam de maneira preponderante no provimento desses efeitos estéticos e de bem-estar relacionados aí à saúde física e mental do ser humano, ok? Então, tem muitas atividades de lazer, né, relacionadas aí providas, né, pela biodiversidade e ecossistemas naturais. Então, pessoal, de maneira geral, tá, invariavelmente, a biodiversidade do nosso planeta é fundamental, é crucial para o fornecimento de bens, né, e inúmeros serviços aos humanos, aumentando, assim, a qualidade de vida das populações humanas e a manutenção, né, dos sistemas econômicos e sociais ao redor do globo.
ok? Tá? Mas nós conversamos, né, que a biodiversidade, essa biodiversidade está seriamente, está sendo seriamente impactada pelas alterações nas condições do clima, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre alguns desses impactos, né, das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. Pessoal, os impactos são amplos, têm naturezas muito variadas e consequências também distintas, igualmente variadas. Aqui nós vamos abordar alguns desses efeitos, ok? Estamos longe de esgotar os temas e as possibilidades aqui, né? Então, eu vou falar de alguns impactos, né? Da mesma forma que o George, eu vou estar disponível para dúvidas e para conversar sobre o tema, não só aqui nessa reunião, mas em outros momentos, posteriormente, caso alguém queira estabelecer essa conversa, eu vou ter um maior prazer em dar maiores detalhes, ok? Pessoal, mas no geral, os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, tá? Atinge múltiplos níveis, desde indivíduos até ecossistemas, né? Passando por populações e comunidades. Vamos falar de alguns desses efeitos, desses impactos aqui, ok? Pessoal, esse aqui é um estudo que foi publicado em 2011, tá? Tá aqui a fonte para vocês. E ele diz respeito à acidificação, né, aos impactos da acidificação dos oceanos em organismos portadores de conchas, ok? Então, pessoal, o CO2 presente na atmosfera, ele atinge, né, ele passa, né, ele passa da atmosfera para as águas oceânicas. Na água oceânica, vai reagir, né, com as moléculas de água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai continuar sofrendo reações químicas, vão ser liberados íons H+, aqui nos oceanos, o que vai promover uma diminuição do pH das águas oceânicas, causando aí uma acidificação. Pessoal, esse estudo, então, estudou o efeito dessa acidificação no crescimento desse molusco, desse bivalve, né, o Mytilus edulis, e também o efeito dessa acidificação relacionado à dissolução da concha, né? Especialmente nesse estudo da estrutura interna dessas conchas, da substância nacarada que tem na porção interna dessas conchas, ok? Então, pessoal, o que os cientistas encontraram aqui é que conforme aumenta, tá, a concentração de CO2 na água do oceano, vai aumentar a acidificação dessas águas, e eles observaram, aqui são 2 tratamentos, tá, pessoal? Indivíduos de Mytilus sujeitos a um tipo de tratamento alimentar, e aqui um outro tipo, são 2 condições alimentares diferentes, mas as tendências são as mesmas nos 2 grupos, tá? Existe uma diminuição do crescimento desta concha aqui, tá? Os indivíduos, eles tendem a crescer menos, e, pessoal, aqui neste gráfico, a gente tem aqui no eixo Y a porcentagem de dissolução da concha, tá? Mais especificamente da porção interna, né? Da corrosão da porção interna da química, né? Dos compostos da superfície interna dessa concha, ok? Com a intensificação do CO2 nas águas do oceano, né, que promove a acidificação, existe um aumento, né, na dissolução desse material, tá? Dessas conchas, né? E o que é de todo indesejado, né? Se a gente está pensando na manutenção desses indivíduos no ambiente. Estudos, inclusive, relatam que indivíduos, né? Alguns pesquisadores relatam que indivíduos poderiam ter as suas conchas totalmente dissolvidas ainda com o animal estando vivo, né, causando uma série de injúrias a esses animais, incluindo a
possível morte, ok? Então, esse é um efeito bastante clássico, né, das alterações climáticas na biodiversidade. Não tem só essa espécie, né, de molusco que possui conchas, né, nos oceanos, tem muitas, uma quantidade extraordinariamente grande de espécies portadoras de conchas nos oceanos, e essas espécies devem ser acometidas, né, aí pelos efeitos negativos da mudança no clima, ok? Pessoal, um outro ponto é que as mudanças climáticas impactam negativamente a biodiversidade diz respeito ao metabolismo individual, tá? Dos organismos, ok? As mudanças climáticas, elas têm sido investigado e descoberto que as mudanças climáticas influenciam as taxas metabólicas individuais, causando um aumento nessas taxas metabólicas. Esse estudo, publicado na Nature em 2010, relata bem essa questão. Eles estudaram organismos ectotérmicos, tá? Variando desde organismos unicelulares, passando por invertebrados, anfíbios e répteis. E vamos ver o que esse estudo nos traz, tá? Aqui a gente tem simplesmente um gráfico mostrando o aumento da temperatura em uma série histórica aqui de 1980 a 2010, tá? Aqui considerando diferentes regiões, né, do nosso planeta, né? A região do Ártico, a região temperada, né, do hemisfério norte, a do hemisfério sul, região tropical. Aqui estão esses valores de temperatura. Vocês podem observar que existe uma tendência de aumento dessa temperatura. Pessoal, aqui, né, os pesquisadores mostram a tendência de aumento, as tendências, né, em relação à taxa metabólica desses organismos, ok? Vocês podem perceber que existe, né, uma tendência de aumento da taxa metabólica individual com o aumento da temperatura, ok? Perdão, pessoal. Bom, e aqui, né, fica nítido esse aumento da taxa metabólica individual desses organismos ectotérmicos e, pessoal, os pesquisadores, eles lançam uma questão central aqui neste trabalho, tá? E essa é uma discussão ampla que existe na literatura científica, né, que o aumento da taxa metabólica individual não deve estar acompanhado, não está acompanhado do aumento da oferta de alimento. E, pessoal, um aumento da taxa metabólica individual implica nos indivíduos necessitarem de mais alimento. Né, com o aumento da taxa metabólica individual, a pessoa precisa, né, os humanos, por exemplo, precisam, que aquelas pessoas que têm um metabolismo mais alto, elas comem mais, né, para atender às suas necessidades metabólicas, né? Nos animais, mesma coisa. Com o aumento do metabolismo, eles vão precisar ingerir mais alimento e esse aumento da taxa metabólica não é acompanhado do aumento da oferta de alimento, tá? E este é um problema que está sendo muito discutido na academia, na ciência, porque uma das consequências, né, seria a maior incidência com o passar do tempo de organismos na natureza desnutridos, suscetíveis a um maior número de doenças e, portanto, né, diminuição de suas populações, o que poderia culminar em eventos, né, de extinção, mortes por inanição. Ok? Então, esse é um efeito bastante preocupante das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. Tá bom? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos efeitos das mudanças climáticas que têm sido reportados quando nós falamos de surtos de pragas. Tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui como exemplo os surtos, né, de gafanhotos. Os gafanhotos, há muito tempo, são temidos, né, em alguns países, em virtude dos surtos que pode se dar de tempos em tempos,
ok? Surtos de gafanhotos são históricos em algumas regiões do globo, ok? Tá? Não sei se vocês se lembram, ano passado teve surtos, né, de gafanhotos no Uruguai, em porção da Argentina, chegando no Paraguai, né? E esses surtos são temidos, né, porque causam inúmeros prejuízos nos sistemas agrícolas, tá? E quando a gente fala de segurança alimentar também, ok? Esses surtos, né? A superabundância de indivíduos são capazes de dizimar, né, lavouras inteiras em pequeno intervalo de tempo, né? E isso é um problema real e muito mais pronunciado em países que existe já uma oferta bastante escassa dos recursos alimentares, a exemplo de países da África, tá? Pessoal, a África, né, é um continente que vem sofrendo com surtos de gafanhotos, especialmente nas últimas décadas, ok? Em virtude desses surtos, né, de gafanhotos, a FAO, pessoal, a FAO é uma instituição, né, da ONU, das Nações Unidas, dedicada ao estudo e à compilação de informações relacionadas à segurança alimentar e agricultura, ok? Então, preocupados com esses surtos, né, que acometiam a África, né, que passaram a ser mais frequentes no continente africano, e que é um problema, porque lá, né, a produção de alimento já é mais escassa e mais limitada, né, a FAO fez um estudo bastante amplo e profundo, né, sobre o clima e os gafanhotos. Locust é o nome, né, em inglês para gafanhotos, ok? E, pessoal, vejam, o documento é bastante completo, está disponível, tá, na internet, vocês podem fazer download, mas eu trouxe aqui essa figura e essa informação, tá? De maneira geral, pessoal, os pesquisadores, eles colocam que as populações de gafanhotos na África, né, em certas regiões da África, são controladas, tá, por condições mais secas, né? As populações estão adaptadas a condições mais secas, né? De modo que um desequilíbrio dessas condições mais secas, né? Quando as chuvas caem acima dos valores históricos esperados, essas chuvas constituem-se gatilhos para surtos, né? E para a ocorrência dessa super abundância de indivíduos das populações de gafanhotos, ok? Daiane, só uma coisinha. Você consegue encerrar em 5 minutos para a gente poder dar tempo das questões? Eu creio que sim. Beleza. Tá. Para a gente terminar até 7h10, para o pessoal ter uns 10 minutos para fazer questionamentos. Então, tá. Belezinha, Cláudia. Então, pessoal, aqui eles colocam que aqui na Somália, tá? Em 2 dias, choveu 15 vezes mais do que as médias anuais, causando enchentes, né? O que desencadeou, né? Surtos severos dessa população de gafanhotos no ano de 2013, por exemplo. Pessoal, a mesma coisa na China, saindo da África, indo para a China, lá tem surtos históricos também de gafanhotos, e estudiosos avaliando essa questão verificaram que esses surtos de gafanhotos lá na China estão relacionados a elevadas temperaturas, né? E daí lá, né, esses pesquisadores sugerem que o aquecimento, né, global, o aquecimento climático com a intensificação do efeito estufa aumentaria os graves focos de gafanhotos, ok? O que causaria uma série de prejuízos, né, para a agricultura e, consequentemente, para as populações humanas. E aqui, pessoal, fechando o último assunto aqui que nós vamos tratar, vamos falar do efeito das mudanças climáticas sobre a área de distribuição das espécies, ok? As mudanças no clima, elas podem diminuir a área de distribuição das espécies, original, né, das espécies, deslocar a área de distribuição dessas espécies, e, inclusive, podem aumentar a área de distribuição das espécies, o que é muito problemático se essa espécie, ela é uma espécie causadora de doenças, por exemplo.
ok? Aqui, de maneira muito... Eu trouxe esse trabalho só para mostrar de maneira muito... porque ele é muito didático, tá? Aqui nessa porção em azul é a área de distribuição dessa espécie de ave para o presente, ok? E aqui, no futuro, né, os modelos climáticos, né, são feitos e calibrados, né, para a representação da distribuição das espécies no futuro, e vocês observem aqui que teve uma diminuição da área de distribuição da espécie com um deslocamento para as regiões de latitudes mais altas, ok? E, pessoal, nós temos trabalhado, né, com esse tema especificamente, essa é a minha linha de pesquisa, e eu trouxe um exemplo aqui, apenas para vocês, né, desses efeitos, né, das mudanças climáticas sobre a distribuição das espécies. Esse aqui é o tambaqui, uma espécie de interesse comercial da Amazônia. Ele é uma espécie de peixe que sustenta boa parte da pesca comercial, né, da Amazônia, e é fonte de alimento para as populações dependentes da pesca. Utilizam essa espécie para aquisição de renda familiar e também como fonte de proteína animal. Tá, pessoal? Nós fizemos estudos, né, avaliando a área de distribuição dessa espécie no tempo presente. Ela é nativa da bacia amazônica, aqui do Orinoco. As regiões em vermelhinhas são as regiões que são mais adequadas para a ocorrência da espécie. Vejam que a espécie tem ocorrência ampla na Amazônia e, no futuro, aqui meados do século, as projeções aqui em um cenário moderado, tá? De emissão de gases do efeito estufa revelam que a distribuição dessa espécie deve diminuir severamente na Amazônia, ok? O que seria de todo indesejado, não só para a espécie, pessoal. Não estamos falando só na espécie, estamos preocupados com a espécie? Sim, claro, é uma espécie dispersora, tá, de sementes, tem uma importante relação ecológica, mas nós estamos preocupados também com as populações vulneráveis, dependentes da pesca na Amazônia, ok? Essas populações, elas dependem desse recurso pesqueiro para fonte de proteína animal, tá? Para a geração de renda familiar, porque elas vendem esse peixe. E é só o tambaqui que está sendo ameaçado, né, e prejudicado pelas mudanças do clima? Não, não é só o tambaqui, outras espécies também, então tem consequências diretas para a qualidade de vida dessas populações humanas, ok? Pessoal, então, aqui, fechando, eu trouxe algumas colocações que essa pesquisadora, ela fez no capítulo 2 desse livro, Climate Modeling, ok? A Naomi Oreskes, né, ela coloca o seguinte, pessoal, negar, porque a gente está, né, vivenciando um negacionismo científico em diferentes tópicos, né, exemplo das vacinas, muitas outras coisas, e nas mudanças climáticas a gente tem um problema muito grande em relação ao negacionismo científico, né? Então, dentro desse tema, né, de negacionismo científico, ela coloca o seguinte: negar que o aquecimento global seja real é negar que assumimos a responsabilidade pelas mudanças adversas que estão, sim, já ocorrendo à nossa volta, tá, pessoal? Ela coloca, né, que nós mudamos a química da atmosfera, né, fizemos o nível do mar subir, o gelo derreter, o clima mudar, e daí ela coloca de maneira brilhante, né? Não há razão para pensar o contrário, não há neste momento da história desculpa para não tomar medidas para evitar as perdas que já são muito acentuadas, né? Que já estão ocorrendo, se ficarmos aí negando a realidade que a ciência deixou clara, ok? As mudanças climáticas, elas são um fenômeno real e um pouco no passado pensava-se como um problema futuro, mas não. A mudança climática chegou, está no quintal das nossas casas e a gente precisa, né, ter a noção disso e dizer não ao negacionismo científico, não ao negacionismo científico né, em relação às mudanças climáticas, e precisamos sim, pessoal, de ações, né, baseadas na ciência, para o enfrentamento da crise climática, tanto para mitigação, né, do problema, quanto para a adaptação, ok? Então, Cláudia, era isso que eu gostaria, né, de colocar aqui nesse momento e estamos abertos aí para as colocações, as perguntas, ok?
Ok, muito obrigada, Daiane e Jorge, foi muito boa, foram muito boas as duas apresentações. Aí eu passo para o pessoal fazer questionamentos, a gente tem mais um tempo, né? Acho que dá para todo mundo se posicionar, dizer alguma coisa, perguntar, discutir. Fica aberto para vocês, pessoal. Com silêncio, né? Tá. Kátia, pode falar, pode perguntar, Kátia. Deixa eu só entrar aqui. Olha, primeiro, gostaria de dar os parabéns aí à escolha, né, do tema e também pelas palestras do Jorge e da Daiane. E só fazer um comentário, né, diante do que eu escutei ontem, que vai bem de encontro com o que a Daiane acabou de dizer, do negacionismo, né? Na verdade, eu escutei, dentro do jornal, uma fala no seguinte sentido, de que os países ricos vão ter que nos pagar para que a gente não destrua mais do que já está sendo destruído. Então, foi bem nessa linha, né, o que eu ouvi. Então, eu tenho acompanhado alguns programas, né, sim, naturalmente de jornal, e é uma coisa totalmente invertida, né, dentro do que a Daiane abordou aí, né, dos serviços ecossistêmicos, que isso geraria muito mais recurso do que você não destruir, do que você desmatar, né, do que você... E assim, a minha preocupação, né, é que será que a gente vai conseguir reverter? Outra coisa que eu ouvi, né, talvez o Jorge possa comentar um pouco sobre isso, é a respeito da aceleração das correntes oceânicas, né, e que isso estaria afetando principalmente do lado do Oceano Pacífico. Eu não sei se você ouviu alguma coisa sobre isso. Então, Kátia, correto? Sobre os dois pontos, começando pela questão assim de mudanças e reversões. Se não me falha a memória, na região sul, agora não consigo precisar a cidade, há mais ou menos uns 23 anos, um rapaz recebeu de herança, vamos colocar assim, a fazenda do pai dele, na qual ele desmatava direto, de maneira desenfreada. E o rapaz começou a fazer a questão de reflorestamento. Há 13 anos, ele foi convidado a participar de uma entrevista e ele mostrou que conseguiu recuperar uma nascente dentro da fazenda, com a questão do reflorestamento. Hoje, 23 anos depois do primeiro momento, né, da primeira iniciativa, ele já conseguiu recuperar 2. Então é um processo lento. Essa recuperação não é alguma coisa assim, vamos conseguir fazer agora. Exato. Parar agora e mudar todo o sistema que a gente já tem, amanhã a gente vai ter uma resposta. Muito possivelmente vai ser um neto meu que vai ver essa melhora. Eu com certeza não vou ver isso. Mas a gente não pode desacreditar. É necessário iniciar, dar esse primeiro passo. Jorge, se tem por exemplo, isso que você comentou agora, né? Se a gente parasse tudo agora e desse esse start e começasse a tentar fazer a mudança, quanto tempo seria necessário? 1000 anos? Sei lá, 200 anos? Tem uma previsão disso? De quanto tempo seria necessário? A princípio, os estudos mais recentes, eles fazem menção assim, de uma redução na temperatura. Vamos pegar esse ponto. De meio grau, seria algo em torno entre 30 e 50 anos. Nossa. Só para ter meio grau, né? Meio grau, na média global de temperatura. Então, isso parando agora e revertendo completamente todas as ações que hoje a gente tem. Redução de queima de combustível fóssil, reflorestamento massivo. Então, é um trabalho bastante árduo, ousado, exaustivo, mudança de políticas públicas, o que a professora Daiane comentou, a liberação de dejetos de esgoto em rios também, que acaba sendo um grande problema, porque isso acaba com a fauna e a flora dessas regiões. Isso daí
é um impacto totalmente contrário ao que se propõe. Então seria algo disso, de 30 a 50 anos, dependendo da região e do trabalho. Na questão das correntes oceânicas, eu vou ficar devendo, não é a minha área de atuação. Oceanografia, com todo respeito, eu fujo de lá, porque é muito complexo. Eu não consigo nem opinar sobre essa questão oceânica. Uma coisa que eu li muito rapidamente, é uma coisa nova que saiu, acho que não sei se foi um estudo que saiu na Nature essa semana, eu não sei, agora eu não lembro exatamente onde foi, tá? Mas é coisa que saiu tipo ontem, né? Foi uma coisa muito recente. Eu posso até estar assim, que a memória está falhando. Né? Eu não duvido. Eu não duvido mesmo, mas eu nem arrisco. Corrente oceânica. Essa ocupação, né? Aí tem mais a ver com o que a Daiane falou, né, Daiane? Na verdade, nós vamos viver um novo processo de especiação, né? Porque as relações que existem são tão intrínsecas entre os diferentes grupos de organismos que muitos organismos nós nem vamos saber que foram extintos por conta de outro que foi extinto, por conta de outro que foi extinto, e por aí vai, né? Na verdade, todas essas relações, né, elas mesmo que você refloreste, você recupere nascente, espécies que existiam ali, que de repente eram espécies só daquela região, já era. Bem provável. Foi, tá Então, já mudou. Acho que muita coisa já mudou, inclusive, né? A gente não tem... Uma coisa que eu, por exemplo, que trabalho com inseto, né, que é algo que muitas pessoas não enxergam muito, é uma coisa que a gente vê que todo mundo se preocupa com a onça pintada, com o lobo-guará, com os animais de grande porte, né? Mas a gente tem que pensar que naquela área você tem muito micro-organismo, além dos insetos, né, dos artrópodos em geral, você tem muito micro-organismo. Gente, o micro-organismo é a essência de muita coisa da vida, né? A gente precisa muito deles. Então, imagina nesse nível, que é mais microscópico, né? Que a gente não vê a todo momento, o quanto que a gente tem de alteração, o que acontece ali, né? Sim. E dentro dessa fala, né, da Kátia, que ela, né, escutou ontem, né, Kátia, que os países ricos teriam que nos ajudar aqui com os nossos problemas aqui, isso é uma ideia que é praticamente utópica, isso não deve acontecer, não é para ser assim, a gente tem que cuidar do que é nosso, porque a gente precisa, e por interesse nosso, os serviços ecossistêmicos, eu li hoje, tá, Cláudia e Kátia e todos, eu li hoje, né, um trabalho que foi publicado em 2014, Constanza e colaboradores, eles falam lá que existem estimativas, né, cálculos muito detalhados de provimento de serviço, de valores relacionados ao provimento de serviços ecossistêmicos. Eles relatam lá de 125 a 145 trilhões ano, isso considerando trilhões de dólares ano. Isso, trilhões de dólares ano, considerando aí estimativas, né, dados que eles calibraram os modelos, a dados de 2007 e 2011, ok? Então, a quantidade, né, de bens e moeda econômica que a biodiversidade gera é extraordinária, é faraônica, a gente tem que estar preocupado, tá? Independente dos países ricos, né, e desenvolvidos, e essa ideia vem desde a COP dos países ricos, né, proverem muitos incentivos e dinheiro para os países pobres, vem desde a COP 21, né, isso é uma coisa que não acontece, claro, eles são, né, causadores centrais do problema, sim, a gente sabe que sim, mas isso é uma coisa que não acontece, não adianta a gente ficar esperando recurso de fora, porque isso aí é quase utópico, a gente tem que agir aqui, com o que a gente pode dentro do nosso país. Falando que você começou a falar desses recursos ecossistêmicos, como eu vou puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa aqui,
se a gente olhar só as abelhas, elas também produzem os serviços ecossistêmicos dela em relação à polinização, também está relacionado com bilhões de dólares anuais, né? Porque a gente pensa muito, aqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem uma cultura do entendimento da abelha. Eu acho que vem muito por conta das abelhas europeias que foram introduzidas e que causou lá ferroa e tal. A gente não tem essa cultura, mas elas são essenciais para a polinização, tanto de plantas cultivadas, que os agrônomos vivem dizendo, mas planta cultivada, elas são autógamas, né? Mas não, a planta cultivada, se você usar a abelha para fazer polinização, você aumenta a produtividade daquele local. Nosso grupo mesmo tem vários trabalhos que mostram, inclusive com soja, que é uma planta que, quando a gente fala, eles ficam duvidando, mas a gente tem os trabalhos que nós já demonstramos que se você colocar abelha junto, né, você aumenta a produtividade, sem ter que aumentar a área. Você está aumentando a produtividade só com o inseto que está ali prestando esse serviço. Só que também você tem que ter a ideia de que as abelhas que vão fazer aquelas que fazem a polinização, você não vai usar o mel dela, você vai usar ela só para polinização. Que, principalmente Estados Unidos, né, Europa, eles têm essa ideia, essa consciência. Isso é uma coisa que falta muito na gente. A gente vive, nós aqui que somos os abelhudos, né, que a gente fica brincando, é um trabalho árduo para a gente tentar mudar esse conceito, sabe? Que é uma coisa pequenininha que a gente tenta fazer, mas eu acho que contribui um pouco para isso. Só de biodiversidade, por exemplo, das abelhas sem ferrão, só no Brasil nós temos descritos no Brasil mais de 300 espécies. E isso é mais da metade do número total de espécies sem ferrão que existe no mundo. Só tem aqui. Agora, olha o tanto que a gente está destruindo. Será que como é que estão essas espécies em termos de número, né? Porque o pessoal, quando eles comentam muito, eles falam da europeia, da Apis mellifera. Ela já é uma abelha global que foi introduzida em todo o continente americano, né? Então, aí é uma coisa diferente, mas nós temos que pensar no que como você falou, Daiane, no que nós temos aqui e proteger o que a gente tem aqui, que é uma coisa fantástica. E não esperar recurso, vamos dizer, alóctone, porque a gente tem que se virar. Pode vir alguma coisa, tá? Mas temos então, né? Ou se vota diferente, ou é isso que temos. E uma coisa que eu queria, uma dúvida assim, eu falo demais, né? Mas uma dúvida que eu queria perguntar para o Jorge é que ele também falou, ele mostrou aquelas três temperaturas, né? Que seria ter aquelas prospecções aí para futuro e tal. Dentro delas, vocês têm uma ideia de qual delas seria a mais provável? Por exemplo, acho que são 1,5 grau, 2 graus e 4 graus. Isso. E qual seria a mais provável de ser real? Todas? Qualquer uma delas? Na verdade, a gente já está bem próximo de 1,5 graus. De 1,5 grau. No dado observado. Tá. Então, quer dizer, de 2 graus já está ali, né? Isso, o 1,5 graus ele foi estabelecido simplesmente para ser o sinal laranja, não foi o sinal vermelho. O sinal vermelho é o 2 graus, que seriam mudanças irreversíveis. O 4 graus é assim, tchau. Era uma vez. Elon Musk, tô pagando para ti, vamos para a Lua, vamos para Marte. Mas o 1,5 graus já é bem provável que esse ano tenha atingido em 4 meses no ano. Até o ano passado, como no relógio que eu mostrei, só 2 meses atingiram 1,5 graus. 1,5 graus. Tá. Gente, então tá feio mesmo. E eu me lembro, assim, né, quando eu era... Faz tempo que eu era jovenzinha, né, que se falava que, imagina, isso ia demorar 100 anos, não sei lá quantos séculos aí e tal, né? E você veja, a gente chegou acho que em uns 30, 40 anos, mais ou menos, não é? A gente chegou nesse sinal vermelho. Essa é a grande preocupação, porque a crescente de temperatura, ela foi exponencial, não foi linear, como esperado. Verdade. Então,
os cuidados, eles devem ser, as reduções e mudanças, elas devem ser drásticas também, porque essa redução vai ser lenta, essa redução vai ser linear. Luta é lenta, né? Para chegar lá é rápido, voltar que é o problema. Exatamente. É como se fosse um osso fraturado. Para fraturar é rápido. Agora, para cicatrização... Pois é, 2 meses, tá? Sim. Não, eu estou brincando, mas realmente, você chegar no ruim é fácil, voltar é que é o problema, né? Exatamente. E não vai voltar mais o que era, na verdade, você vai voltar algo, sei lá, diferente, né? Sim, é aquela figura, aquela curva verde que eu mostrei. Já se vai para um novo patamar, porque se ultrapassou o limiar do retornável. O sistema já não está mais no seu nível inicial. E dá uma impressão de que a população humana não está muito preocupada, né? Não sei o que vocês acham, mas dá uma sensação que... Então, esse acaba sendo o negacionismo natural. É algo que não me incomoda. Eu não vou ver isso mesmo, então não preciso dar bola. Mas você sabe que eu pessoalmente ouvi isso faz anos já isso. Mas eu ouvi isso pessoalmente de uma aluna que eu estava discutindo essa questão e a menina virou e falou, eu não vou estar aqui mesmo. Eu falei, mas você não se preocupa com os seus netos? Eu não vou estar aqui. Então, eu acho que é muito complicado, né? Bastante. Muito complicado. Infelizmente, ainda tem muita gente que não acredita no fenômeno, que é um problema real, que isso é um fenômeno real. Né? As pessoas não acreditam nessas coisas que a gente está falando. Então, daí, a questão é acreditar ou não. Quando você pensa em crença, aí a coisa vai para... dificulta muito, gente. Então, acho que é uma luta que a gente tem que travar, né? Aí eu chamo a atenção, né, das ambiental, de pulverizar essas coisas dentro das escolas, né, e formar um cidadão mais consciente. Eu vejo assim que, por exemplo, eu vejo essa questão de você começar com as crianças há muito tempo. Então, dá a impressão que quando você tem a criança vai concordando, ela vai fazendo. Dá uma impressão que quando chega na adolescência, dá uma virada lá, não sei o que acontece, que não está mais preocupado. Uma coisa maluca, né? É complicado. Porque já faz mais de uma geração que se está trabalhando essa questão. Não faz? Eu acho que faz. Né? Faz. Meu sobrinho falou para mim, ele estuda em uma escola particular de Cianorte. Ele falou para mim que o professor de geografia falou que mudança climática é uma falácia. Né? Uma falácia. O professor de geografia, então, é uma falácia que é para arrecadar fundos para certos propósitos. Então, ele falou, tia, eu não acredito. Eu falei, então vamos conversar um pouquinho mais. Né? Aí ele falou, mas ele falou assim, então tá errado. Eu falei, tá errado. Então, assim, é perigoso, né? Um professor falando isso. Sim. Então, é a minoria? Certamente é. Só que uma pessoa falando isso, né? O impacto que tem é muito grande. Né? Dentro de uma sala de aula. É muito grande. Por isso, eu até queria ver, assim, por exemplo, o pessoal fica quietinho aí, de vocês que são mais jovens aí, que estão fazendo a graduação, né? Bom, principalmente que aqui que todo mundo da biologia, acho que já está meio que dentro desse tema. Então, eu acho que a responsabilidade para eles, né, para vocês que estão começando, eu acho que é muito grande, né? De mudar essa cabeça, de tentar fazer alguma coisa, porque eu não sei lá como é que vai ficar daqui 100 anos, por exemplo, como é que a gente vai estar, né? Tá. Pelos gráficos e pelos mapas ali do George, está perdido. Então, essa semana passada, se não me falha a memória, foi discutido o sumário executivo do IPCC, onde são apresentados os novos resultados em cima dos novos modelos, considerando os SSPs, RCPs, níveis de aquecimento, toda essa questão com os novos modelos. E ficou pior ainda do que está ali. Imagino. E a gente está sentindo isso, né? Já está sentindo. Aqui em São José está chovendo hoje.
ou uma coisa que chovendo e a temperatura amena, o que não é normal para a época. Poderia estar chovendo, mas a temperatura deveria estar bem mais elevada. Pois é. E aqui em Maringá, um calor, uma seca danada, que choveu um pouco, mas mesmo assim está muito seco, né? Esse estado de São Paulo, né? A loucura que foi esses tempinhos aí, você está, né? Está no estado de São Paulo, o pessoal do interior, que veio mais para o lado de cá, nossa, foi terrível, né? As tempestades. Nunca tinha visto aquele negócio de poeira. Aqui em Maringá também deu aquela. Como é que chama? Um vendaval de poeira, que ficou a cidade toda envolvida, parecia que estava no meio de um deserto, né? Daquela coisa aquela nuvem de areia, coisa maluca, né? Nunca tinha visto isso. Então, a gente está sentindo já, né? Estamos. Enfim. E no hemisfério norte, né? Como é que fica? Será que lá vai ficar mais frio ou vai esquentar também, né? Então, respeitando o princípio de conservação de energia, se esquenta em algum local, esfria em outro. Então, esses momentos onde nós temos uma onda de calor, vamos supor que atravesse o hemisfério sul ou a América do Sul, é bem provável que, de igual forma, tenha uma temperatura reduzida no hemisfério norte. Porque existe necessidade do equilíbrio de energia. Jorge, mas você lembra que teve no meio do ano? Eu não me lembro mais como é que foi aqui, mas teve uma crise de calma, um momento muito quente no Canadá, que chegou acho que a 50 graus lá no Canadá. Exatamente. E no mesmo momento, se não me falha a memória, o Rio Grande do Sul e a Argentina estavam com temperaturas negativas. Ah, verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, tá certo. Eu não vou dizer assim exatamente no mesmo momento, mas estava assim, no mesmo período ali, né? Entendi, tá certo. Então, aquele filminho meio antigo, O Dia Depois de Amanhã, aquilo lá pode acontecer mesmo. Não sei se você chegou a assistir, é um filme que de repente gela tudo lá, sempre lá nos Estados Unidos, né? Então, aquilo é possível, mas só na Antártica. Aquele congelamento instantâneo. Entendi. Aquilo ali já foi até comprovado a possibilidade, mas única e exclusivamente numa água subcongelada, que ela congela ao toque. A temperatura tem que ser muito específica, agora eu não lembro de cabeça, e também a condição de pressão atmosférica também tem que ser única. Entendi. Então, nessa situação específica, é possível com o congelamento de, acho que até 25 centímetros da água ao toque. Nossa, tá. Gente, é muito doido, né? A natureza é um negócio fantástico, né? A gente judia de um lado, ela fala, vocês estão querendo dizer, vocês vão ver o que vai acontecer, o que está acontecendo. Não é um cabo de guerra muito bom de disputar. Não tem como. Ela tem um jeitinho dela lá, assim. Gente, a conversa está ótima. Eu, por exemplo, acho que vou até não sei que horas aqui, mas eu acredito que a gente tem que encerrar, não tem? Vocês querem continuar conversando mais? Eu acho que só estamos conversando. A Itália, acho que ele tem que fechar, não tem? Acho que Eu vou parar a gravação, só um momentinho. Pode, isso aí não tem problema, a gente está conversando legal, mas acho que pode